Bem-vindos, amigos de Aruanda. Então, estamos novamente aqui para gravar hoje, então, o 4º episódio do nosso podcast, né? Chegamos no 4º, A Voz de Aruanda, 4º podcast. Então, estamos gravando hoje. Temos uma versão muito especial para esse dia. Meu nome é Edmilson, né? Edmilson, sou professor do curso de Gastronomia e de Turismo na Universidade Fevale e líder do projeto Aruanda. E a minha companheira aqui de estúdio... Eu sou a Ana, sou estudante de nutrição e integro, então, o projeto Aruanda e o Voz de Aruanda, né? Esse podcast que chegou no 4º episódio. E cá estamos com o Marcelo, então. Marcelo Gomes, nosso convidado de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Legal? Melhor agora, né? O Marcelo foi um cara que a gente pensou desde o primeiro. Desde o primeiro nome, né, prof? Assim, foi disparado. O primeiro nome, daí a gente foi organizando a agenda, né, para te trazer aqui, né? Infelizmente, eu conheci o Marcelo online, né? A gente fez muitas atividades do projeto online e foram atividades muito importantes. E depois dali, sempre o nome do Marcelo em todas as nossas conversas. Depois a gente fez uma reflexão também de tudo que tu trouxe, de tudo que tu falou. A gente estava com um público naquela época bem legal, de pessoas que assistiram. Então, pra gente ver também quanto a tua participação foi importante e potente também, né, naquele momento. Então, acho que é uma honra, né, pra gente poder trazer o Marcelo aí, que tem tanta bagagem que a gente vai poder conversar um pouquinho hoje. Mas, enfim, vamos lá. Eu não sei nem como apresentar o Marcelo de fato, né? Se um empreendedor, um visionário, ou apenas mais um lutador, né, da vida, né? Porque o Marcelo tem tantas histórias bacanas. Né? Marcelo, pra gente não perder muito tempo aqui, a gente tem muita conversa, muita coisa para te perguntar. Mas a gente costuma, ao entrevistar os nossos entrevistados, né? Que ele relate um pouquinho como é que foi lá o início da vida dele, infância, onde é que tu nasceu, como é que era a tua família, o número de familiares, como é que foi, assim? A gente sabe que tu tem logo em seguida, na tua vida, um vínculo com o esporte, né? Isso. Mas como é que isso foi? Conta pra gente aí. Tranquilo. Bom, pessoal, em primeiro lugar, assim, a honra é toda minha, né? Eu tô muito satisfeito com esse convite, aceitei logo de primeira, né? Quando tu fizeste o convite, né? E falando sobre aquele evento passado ainda, Ana, eu colho frutos até hoje também, né? Muito legal. Esses tempos eu tive aqui na universidade. Algumas pessoas me pararam, eu assisti aquele evento e tal. Então, assim, muito legal. Mas é uma honra mesmo para mim estar batendo esse papo aqui com vocês, né? E falando, assim, a respeito de como me apresentar, eu fico com a tua última definição, sabe? Um lutador. Acho que tu definiu muito bem, né? Cara, eu... costumo dizer o seguinte, né? Muito antes de qualquer título acadêmico, de formação profissional, enfim, eu sou um pai, né? De família, sou um marido, né? Sou um amigo, né? E eu acho que é isso que me define, né? Essas questões, na verdade, são o alicerce para que eu tenha chegado até aqui, foram o alicerce para que eu tenha chegado até aqui e me sustentam até hoje para tudo que eu faço profissionalmente, né? Então, hoje eu trabalho numa empresa como empregado, né, na área de compliance, né? É uma das maiores plataformas do Brasil hoje. Então, a gente trabalha aí com toda a implementação de compliance, que é algo que está em bastante evidência agora com essas questões de governança corporativa, né? Em paralelo, eu continuo com a minha consultoria, trabalhando mentoria de carreira, trabalhando toda a parte de desenvolvimento estratégico, né, das empresas. E falando um pouco aí a respeito do meu começo, né, eu sou filho de uma família humilde, né, pai e mãe trabalhadores, não, ao contrário de que muita gente pensa, né, às vezes em algumas palestras que eu dou, enfim, não sei se passa essa imagem de que nós viemos de uma origem bastante pobre, mas não foi isso, né? Os meus pais sempre trabalharam muito, né? Nunca me faltou nada, sempre trabalharam para que a gente tivesse o melhor que eles pudessem dar dentro daquelas condições que eles tinham, né? E o meu pai, funcionário público, municipal, a minha mãe do lar e depois da separação, então, foi para o campo de batalha, como se diz, né? E aí trabalhou em diversas profissões, muito empreendedora sempre, né? Então, fazendo alguma coisa para fora, para vender, em termos de alimentos e tal,
venda de bijuterias, depois semijoias e tal, e minha mãe estava sempre inventando, né? E o meu pai é um cara bastante estudioso, né? Muito, a questão de buscar muitas informações, né? O tempo todo. Então, eu acho que eu herdei um pouco a questão de curiosidade por informações, por notícias, né? Por fatos, e a questão do empreendedorismo na veia que era da minha mãe. Né? Tem mais irmãos, Marcelo? Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais nova do que eu, né? Por parte de mãe e pai, e uma outra que é por parte de pai, que tem hoje 25 anos. Né? Nasci em Porto Alegre, né? E vivi em Porto Alegre até os 14 anos, e aí, após os 14 anos, eu saí, fui morar no Rio de Janeiro, já adentrando a questão esportiva, né? Fui jogar futebol no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, com 14, depois de um campeonato que eu disputei na cidade de Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul. Aí os olheiros do Vasco estavam lá, conversaram com meu pai, com minha mãe na época. Eles já eram separados, porque eles se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. E aí começa aquela primeira batalha, né? A mãe querendo que eu ficasse em Porto Alegre para estudar, né? Investiu muito tempo para me proporcionar o curso de inglês, né? Por exemplo. E o pai dizia, não, ele tem que jogar, né? E aí algumas reuniões noturnas com meu pai, né? Tipo assim, vamos convencer ela de que tu tem que sair. E aí conseguimos convencer, e aí eu fui para o Rio de Janeiro. E aí começam as minhas primeiras experiências reais com o trabalho, né? Eu sempre encarei a questão esportiva desde muito cedo como um trabalho, né? Por mais que eu tivesse alegria, prazer, né, em fazer o que eu fazia ali, eu sabia que eu estava trabalhando e que eu tinha que entregar, né? Sim. Então, fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, depois voltei para Porto Alegre, mais 1 ano no Grêmio, aqui já categoria de base. Fui para São Paulo, Mogi Mirim, né, do lado de Campinas ali. Dali eu fui para o Bahia, né? No Bahia eu tive a oportunidade de profissionalizar e vim para o interior do Rio Grande do Sul jogar num time pequeno aqui da 2ª divisão, onde eu tive uma lesão grave de joelho e tive que encerrar a carreira, então, de forma precoce, né? Marcelo, como é engraçado, né? Porque eu acho que o esporte, ele sempre é o início para muitas pessoas, né? Eu jogava handebol desde muito nova, comecei no balé, aí fui para o handebol, comecei a ser goleira, tinha ali pelos meus 12, enfim. E depois dali as coisas sempre foram engrenando. E as pessoas sempre dizendo, nossa, como o esporte te ajudou até na forma em que tu consegue se relacionar com outras pessoas. E eu não sei, o meu ponto de vista, né? O quanto a questão do esporte, ele nos ajuda também a se desenvolver, tanto como a gente, para conseguir conviver com outras pessoas, quanto até mesmo, assim, esses contatos. Olha, tu já viajou para o Rio de Janeiro, já foi para São Paulo, aí voltou para o Rio Grande do Sul. Então, o quanto também a tua trajetória um pouco em cada lugar, né? Eu acho que também isso é importante a gente até ressaltar, porque cada cultura é diferente. Eu não sei como é que foi pra ti naquela época, muito novo, sair de casa, ir pra um outro estado, ter que se desenvolver, conversar com outras pessoas. Não sei como é que vocês tinham alojamento, era casa de atletas, como é que tu conseguiu também se manter em cada lugar, sendo né? que a questão do atleta não é só lá, né? Exato, viaja para outros lugares, né? A Ana era bolsista de atleta aqui. Isso. Era bolsista atleta. Aqui da Fevale. Isso. Que legal. Por isso que eu digo, assim, o esporte também me proporcionou várias vivências, pude viajar para outros lugares, conhecer outras pessoas, Sim. né? Que talvez eu não pudesse financeiramente, pensando eu ir sozinha para Pernambuco, para São Paulo, Rio de Janeiro, mas o esporte me proporcionou isso. Então, isso é uma coisa que eu acho fantástico. E, infelizmente, tive que parar também por conta do joelho. Então, o joelho, enfim, né? Sempre no meio das coisas. Mas eu digo muito, né, esse lado, porque uma das coisas que eu via desde muito nova, as minhas colegas ali meio acanhadas, e eu, tipo, não sei se é por conta do esporte, que também nos possibilita isso. A gente tem que falar, a gente tem que articular com outras pessoas também. Enfim, não sei o que tu pensa, se isso faz sentido pra ti também. Faz sentido. Como é que foi, sabe, esses deslocamentos pra ti? Faz sentido, Ana. Faz todo sentido, né? O esporte, ele acaba te colocando na linha de frente, né, das coisas, né? Eu lembro de um fato, a gente falou nessa questão cultural, né, de viver em vários lugares e tal, e ter que conviver com culturas diferentes, né? Na primeira semana que eu cheguei no Rio de Janeiro, com 14 anos, depois dessa
essa batalha que nós travamos, meu pai e eu com a minha mãe, né, e a liberação, eu lembro que assim, o primeiro dia, na verdade, nós chegamos na rodoviária, naquela época atletas de base não andavam de avião, né? Era o ônibus, então sim. 24 horas de viagem e tal, viagem cansativa. Eu chego na frente do estádio do Vasco, em São Januário, que é o portão frontal, ele bate logo assim de frente com uma das maiores favelas da América Latina, né? Uma das maiores comunidades, que é a Barreira do Vasco, né? Em São Cristóvão. E aí tinha uns bombeiros ali e tal, lavando a frente do estádio e tal, e recolhendo, né, alguns uns sacos, assim, pretos, que depois a gente foi saber que eram corpos, né? E aí eu perguntei pro segurança o que era aquilo e tal, e ele falou, não, isso aí foi um tiroteio que deu, uma invasão, né, da polícia. Na época a polícia ainda fazia aquelas incursões em favela com helicópteros, né, danos rasantes e tal, e essa é a consequência. E aquilo me impactou muito, né? Eu tinha saído de casa, anos? 14 anos. 14 anos, né? E aí eu me lembro que eu liguei a cobrar pra minha mãe de noite. Mãe, ó, tô querendo voltar. Ela falou, não, agora tu fica aí. Fica e encara essa situação aí. Meu Deus do céu! E assim começa, né? Então, eu acho que o fato de... Eu fui para morar debaixo das arquibancadas, literalmente, do estádio, né? Sim, que é onde fica o alojamento dos atletas. Isso, o alojamento dos atletas e tal. E, então, eu convivi ali com atletas de 15, 16, 17, 18 anos, pessoal que já estava subindo para o profissional, né? Foi ali que eu conheci, inclusive, o Edmundo, né? O famoso Animal, que depois veio a ser o Animal. Jardel, que jogou no Grêmio, esses caras todos. Eu morei com eles lá, né? Que bacana. Então, tu convive com atletas de diversos lugares, de diversas culturas e tal. E a concentração, que a gente chama de vagão, né? Naquela época a gente chamava de vagão, ela tem as suas regras, né? As suas leis, né? Ela tem as suas leis. Então, tu tem que identificar... Como todo lugar, né? Como todo lugar. Tu tem que tentar identificar logo de cara quem são os líderes, né? Informais da concentração, para tu poder obter as regras e tentar andar no sapatinho, como a gente diz, né? Sim. E mais tarde, né, eu dentro do esporte, assim, sempre tive muita facilidade em lidar com situações adversas, desde muito pequeno. Antes de ir para o Rio ainda, né, meu pai sempre disse, né, que eu nunca fui um atleta muito habilidoso. Né, eu sempre fui um cara muito esforçado, sempre treinei muito, muito raçudo, como a gente diz aqui no Sul. Então, meu pai dizia assim, ó, sempre que alguém for expulso, tu vai te destacar. Porque é quando o time fica com um a menos, é que surge o leão, né? Sim. Eu era dessa linha, desse naipe. E isso, então, sempre tentando levantar os outros, né? Que estavam na minha volta e tal. E isso eu acabei levando para dentro da concentração, o que me fez, mais tarde, ser um desses líderes informais, né? Nos outros clubes dos quais eu passei. Inclusive capitão. E aí começa a minha trajetória com pessoas, né? A questão da liderança começou lá já. Exato. Eu sempre tentei buscar o melhor de cada um dentro das condições que nós tínhamos, né? Sempre, né? Eu acho que não teve um lugar que eu não tenha passado que isso não aconteceu, né? E haja visto que hoje eu tô com 45 anos e se tu for olhar as minhas redes sociais, tem pessoas que relembram de fatos lá de 20 anos atrás, ou 25 anos da época de atleta ainda. Que legal, e isso me deixa muito satisfeito, né? Com certeza, imagina. E eu acabei, pessoal, de alguma forma trazendo, então, essas vivências, essas questões de romper barreiras, né, que o esporte nos dá para o mundo corporativo. Isso através das minhas primeiras experiências com o mercado de trabalho fora o esporte, né? Então, quando eu encerrei de forma precoce a minha carreira, eu fui fazer as entrevistas de emprego, né, normal, e eu nunca passava, né? Nunca passava nas entrevistas de emprego, porque, infelizmente, as pessoas que estavam do outro lado, né, na área de RH, classificavam ex-atletas como, desculpa a palavra aqui, mas como taxavam como vagabundos, né? Não tinham feito nada até então. E aí não passava numa, noutra, tal, até que chegou um dia, eu disse, olha, para a entrevistadora, eu com 14 anos, né, liderava um grupo de jogadores, de 30 jogadores, né,
resolvia questões internas de concentração, de alojamento e tudo mais. Finais de semana, muitas vezes a gente tinha as folgas, né? Das senhoras que faziam a nossa alimentação lá. Então, lá no Rio de Janeiro, a gente tinha que subir o morro para comprar comida, né? E então, sempre eles elegiam para fazer isso. E normalmente é quem sabe interagir mais. Então, vocês já imaginam quem subia o morro no final de semana para passar pelos falcões, né? Que a gente fala, que são os meninos que ficavam lá vigiando a porta da favela, né? Do tráfico e tal. Então, tinha que interagir com essas pessoas, né? Subir até lá a beira, a ponta do morro, comprar o bolo fiado das tiazinhas que vendiam bolo, tal, trazer para o pessoal na concentração, dividir isso, né? Então, e eu falei isso nessa entrevista. Olha, com 14 para 15 anos eu fazia tudo isso e já conhecia boa parte do Brasil. Se eu não conseguir entrar aqui na tua empresa e atravessar a rua para pagar um boleto no banco, então eu não sei mais o que eu tenho que fazer, né? Perfeito. E aí eu consegui, então, a minha primeira oportunidade de trabalho. Né? E aí, Marcelo, a gente sabe aí que tu teve algumas histórias muito interessantes, né? De momentos de alta, momentos de baixa, claro. E tu sempre foi um cara criativo, né? Conta um pouquinho daquela tua passagem, daquele momento em que tu teve lá sem trabalho e tu teve que pensar em como, né? Tu contou para nós te reinventar, né? Te reinventar. Perfeito. Eu sempre digo isso, eu tenho 4 filhos hoje, né, Edmilson? E um netinho. Legal. E 2 filhos adultos e 2 pequenininhos. Os adultos, né, eu sempre disse isso para eles desde pequenos. Olha, filho, vocês podem ficar até sem emprego, mas vocês nunca ficarão sem trabalho. Né? Que é o que eu acredito. Né? Eu acho que trabalho a gente produz, né? A gente inventa, a gente faz. Né? É diferente de emprego. Sim. Né? Então, através dessa primeira passagem que eu falei para vocês aí, entrando no mercado corporativo, eu sempre tive esse lance assim, da curiosidade, né? De inventar coisas diferentes com aquilo que eu aprendi. Né? Que a gente chama hoje de intraempreendedorismo, né? Ou de alguma forma, tu criar coisas, né, com o dinheiro dos outros. Se tem alguém te pagar, é a melhor forma de tu empreender, inclusive, né? Sim. É tu intraempreender, ou seja, tu criar coisas com alguém que está te pagando para fazer aquilo ali, né? Então, eu fui me desenvolvendo como profissional, fui buscando, resgatando a questão do estudo, depois que eu parei de jogar futebol, me formei em administração, depois me especializei em gestão de pessoas e tive a oportunidade, né, num dado momento, de dirigir uma grande empresa em Porto Alegre, de recursos humanos, a qual eu sou muito grato até hoje, porque aprendi muito com eles, mas em algum dado momento eles se atrapalharam lá, a diretoria, enfim, a empresa quebrou, né? E quando essa empresa quebrou, sabe aquelas empresas que tu entra e diz assim, bom, eu vou ficar aqui até o resto da minha vida? Sim. Era essa a ideia que eu tinha, exatamente, por tudo que eu tinha passado lá, a forma com que as pessoas me acolheram, né, e tal. Mas não deu, né, gente? Então, eu saí dessa empresa, já tinha o último cargo, né, abaixo da diretoria, que eram os donos da empresa, já viajava o Brasil todo, enfim. E pensei, poxa vida, o que eu vou fazer na minha vida agora, né? Eu não estou com condições, não estou em condições psicológicas para trabalhar para alguém novamente por tudo que aconteceu aqui. Estava traumatizado, enfim, e tal. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu sempre falei isso para os meus filhos, né? Eu posso ficar sem emprego, mas não posso ficar sem trabalho. Então agora a gente vai ter que fazer alguma coisa acontecer. E aí tinha que sustentar eles e tal, éramos só nós, né? Os 3 em casa. E aí eu pensei o seguinte, bom, aqui em Porto Alegre, na verdade, na Avenida Farrapos, né? Que é uma avenida bem conhecida que liga lá o centro, a Zona Norte ao centro da cidade, existiam algumas garotas de programa, né? E travestis, né? À noite, ali. E eu sempre que vinha da faculdade, na época, olhava aquilo e disse, esse pessoal, onde é que esse pessoal come, né? Porque elas ficavam praticamente nuas ou semi-nuas ali. E eu disse, bom, eu acho que é por ali que eu vou começar o meu trabalho, né? E aí eu precisava inventar algo rápido, né? Que eu não precisasse investir muito.
Então, eu comecei a visitar a Avenida Farrapos nos finais da tarde e conversar com as garotas de programa, com as travestis, né? Explicar para elas toda essa situação que tinha ocorrido comigo no mercado de trabalho e pedir uma oportunidade de trabalhar com elas, né? Porque não é fácil chegar nesse povo. Pediu né? licença para entrar num lugar Licença para... tu Exatamente. não tinha autorização. Exatamente. E explicando, olha, a minha ideia aqui é vender chá, era inverno, chá quente para vocês à noite e sanduíche, né? Porque eu acho que vocês têm algum tipo de dificuldade de entrar nas lojas de conveniência por conta de toda a questão que a gente sabe, né? De segregação e tudo mais, dos preconceitos. Então, muitas daquelas que me acolheram naquele momento, eu tive, então, a oportunidade de entregar esse serviço e até aprimorar. Né? Quem sabe café e tal, né? E aí passei, então, a vender lanches para garotas de programa e travestis na madrugada da Farrapos, em Porto Alegre, com os meus 2 auxiliares, né? Que eu digo que depois que eu saí do mundo corporativo, os meus 2 colaboradores eram os meus filhos, né? Eles te acompanhavam. Eles me ajudavam, na verdade, a confeccionar o lanche. Olha só. Né? Um tinha a responsabilidade de ir, de comprar o pão, os frios e tal, e o outro de me ajudar. E eles ficavam, inclusive, loucos, né? Porque, pô, eles estavam ali com 10 e 11 anos. Pô, mas por que eu tenho que te ajudar aqui? Entendeu? E eu sempre dizia pra eles, olha só, eu não tinha nem como pagar, né? Naquele momento. Eu disse assim, olha só, se um dia der certo essa nossa empresa, o nome dela vai se chamar MID. MYD, que são as iniciais de Marcelo, Ian e Denner, né? Imagina isso na parede. Tá, show! A gente sempre tem que descobrir, né, de que forma a gente consegue tocar o coração do colaborador, né? Acho que é mais Quando ou ele menos... é filho, eu acho que é mais complicado. É mais complicado ainda. Mas aí a gente, então, fez um trabalho realmente muito legal de time. Né? Então, eles me ajudavam, eu ia sempre sozinho, obviamente. Sim. Né? E esse trabalho, na época, pessoal, não foi muito, assim, uma questão intencional de empreendedorismo, né? Era muito mais por conta de nós sobrevivermos naquele momento, né? Com algo que eu não teria concorrência, né? No meu diagnóstico, pô, eu não vou ter concorrência, né? Vou ter fidelidade desse público. Com certeza, porque precisam comer. Precisam, né, e se eu chegar todos os dias no horário que eu marquei, fizer tudo que a gente combinou, com certeza eu vou ter. Obviamente que eu passei por situações anteriores a isso, né? De, por exemplo, ter que pedir licença para quem mandava na área, né? Uma coisa é tu chegar no teu público, no teu cliente, né? E tal, e eles te darem ali as coordenadas do que eles querem. Sim. Mas existe um outro poder paralelo lá, que é muito mais complicado, né? E essa conversa foi tensa, né? Eu imagino. Essa foi tensa, não foi fácil, assim. Foram com 2 caras, né, que comandavam lá o lugar e foi engraçado porque um deles, eles só me ouviam, né? E eu dizia, não, porque eu tô desempregado, mas eu quero fazer isso, tal, não fico sem trabalho, aquela coisa toda. E aí um deles que só me olhava disse assim, olha, eu gostei muito da tua ideia. Inclusive, tu é um cara que fala muito bem, né? Te expressa muito bem e tal. A gente tem até uma outra oportunidade pra ti aqui. Assim, tá. Aí eu senti, eu falei, não, eu quero só vender meu sanduíche mesmo, tal, assim, e tal. Mas fiquei com aquilo, pô, até os caras acham que eu interajo bem, né? Pô, acho que é um forte. Esses caras são fortes, Exatamente. E aí, durante essa experiência, foram quase 8 meses, né, trabalhando lá, quase todos os dias. Eu sempre digo, nós vimos conversando sobre isso, né? O nosso forte é justamente a capacidade de interagir, né? E de entregar, né? O esporte me deu muito isso, a questão de entregar, né? E de tu acordar e entregar aquilo que tu realmente acordou. Ou mais. Ou mais. Exatamente. Então, numa dessas passagens ali da Farrapos, um professor que na época eu estava fazendo uma pós-graduação em marketing e eu, antes de eu ir para Farrapos, eu estava com os lanches todos guardados no fundo da sala de aula, porque eu tinha medo que arrombassem meu carro, meu carro estava muito ruim naquela época, né? E eu deixava do lado da faculdade ali
E eu disse, bom, vou levar tudo para lá, depois quando eu for para Farrapos eu levo de novo. E aí os meus colegas acabavam comprando também. Aí o professor viu aquela movimentação, o que está acontecendo aí atrás? Eu falei para ele e falei para onde eu ia. E ele disse, eu não acredito. Eu não acredito que tu faz isso. E aí disso saiu uma reportagem, né? Na época o professor Silvio Tentelball, né? Saiu uma reportagem, o pessoal levou para um programa chamado Guerrilheiros da Notícia e tal. E a partir daí o meu nome ganhou bastante, repercutiu bastante, né, no meio corporativo. Sim. E eu tive a oportunidade, então, a partir dessa experiência, de adentrar numa empresa, numa multinacional, na época, com um cargo de gestão. Né? Sim. Então... Vejam, né? Sim. Aqui. Exato. Um pouquinho aqui, né? São os altos e baixos. Mas né? assim, nosso tempo é muito curto mesmo. Eu fico assim, ansioso. O Marcelo vai ter que contar a outra história dele agora. Porque daí, tá, o Marcelo volta e vai para uma empresa multinacional e daí um pouquinho ele sai da empresa multinacional, às vezes por motivos familiares. Claro. Enfim. Mas ele me contou uma história que eu tenho que pedir que ele conte agora, que é a última história que eu vi dele, que tem muito a ver com essa dos sanduíches, né? Só que agora. Sim. Aconteceu agora. Conta pra nós, Marcelo. Cara, sabe que eu acho que essa questão eu vou levar comigo, né? Pros restantes dos meus dias aí. De ter que sempre criar algo, né? Para facilitar, digamos assim, a minha trajetória, né? Agora, a gente passou recentemente por esse período bem complicado de pandemia, enfim, e tal. Eu vinha com a minha empresa muito bem estruturada, a minha consultoria, até o momento da pandemia, atendendo clientes, né, de médio porte, na parte de desenvolvimento organizacional, gestão estratégica de pessoas e tal. E aí veio a pandemia, bagunçou tudo, eu perdi a minha mãe, né, me infectei, fiquei muito mal, enfim. E quando eu voltei não tinha mais nada, né, pessoal? Não tinha absolutamente mais nada. E aí eu pensei, bom, eu tenho que voltar para o mercado corporativo, né, como empregado. Tive uma experiência muito legal em Uruguaiana, né, gerindo uma cadeia de lojas, né, de free shops, a maior lá da fronteira oeste, mas acabei voltando para Porto Alegre em função dos meus filhos, que ficaram aqui, enfim, né, sentiram muito a ausência do pai. E aí, nesse período, né, nessa lacuna, genial. Eu conversando com a minha esposa em casa, e ela disse, tá, e agora o que tu vai fazer? Desempregado aí, tá? Eu falei, não tô desempregado, eu tenho trabalho, tá aqui. Me dá um tempo, me dá uma semana, né? Aí voltei com o projeto para ela, né? O projeto tinha uma linha só, assim, ó, vou trabalhar no aplicativo, um motorista de aplicativo. E ela, mas tu tá louco, tu não tem experiência com isso e tal, e isso não vai sustentar, né, as coisas aqui de casa, aquela coisa toda. E eu disse assim, olha, o meu objetivo não é nem trazer dinheiro para dentro de casa nesse primeiro momento. O meu objetivo maior é justamente usar da minha maior habilidade, que é a interação com pessoas, né? Então, eu vou trabalhar de motorista, de aplicativo, vou levar os meus currículos todos do lado ali, no porta-luvas. E dependendo da conversa e da interação que eu tiver com o meu passageiro, eu já entrego o meu cartão de visita aqui. Não, e olha só, o meu currículo. Aí ele botou o carro no aeroporto. Aí eu ficava perto do aeroporto, exatamente, né? Nunca pensei nisso. E de mais 2 centros empresariais que tem ali Que em Porto bacana, Alegre, né? Perto da Carlos Gomes e tal, e fazia minhas corridas por ali, conversava com um, com outro e tal. Aí, num dado momento lá, eu peguei um passageiro e vim conversando com ele. E ele disse, não, porque eu trabalho com compliance e tal. E eu fui escutando ali a conversa dele e fui fazendo algumas perguntas, né? Direcionadas para essa área. E pouca gente ainda sabe o que é verdadeiramente o compliance, a parte de ESG e tal. E aí chegou um momento que ele perguntou, tá, mas tu não é motorista de aplicativo, né? Eu falei, estou. Não sou, mas estou. Genial. E aí... Conversei com ele e tal, ele, pô, cara, minha empresa lá, o pessoal tá precisando pra área comercial, acho que tem todo, né, abatido, será que vão trocar telefone e tal? Eu digo, não, tá aqui meu currículo. Já abri o porta-luvas na hora, já entreguei pra ele ali. Que massa! E tal. E graças a Deus, a partir dessa interação aí, eu tive a oportunidade, então, de chegar
até a frente dos decisores, né, da empresa que eu trabalho hoje. Né? Que legal. E, enfim, tô lá, tô bem, tô Olha só feliz. que loucura. Que exemplo, né? É, De exatamente. criatividade. De criatividade. Eu não sei, eu já escutei uma frase, Marcelo, que enquanto você estava falando, me veio assim. No fim, acho que as pessoas, todo mundo sabe, todo mundo vende algo. Todo mundo vende alguma coisa, né? Só que eu acho que as pessoas não sabem desenvolver esse vender. Sabe? Não sei se deu Ou pra não entender. acreditem, né? Ou não acreditem, porque olha só toda a estratégia, sabe? Tem muita... Nossa, meu pai também é Uber hoje. Enfim, passou muito tempo desempregado. Hoje é o emprego dele. Já vou dar essa ideia, porque já vale o currículo. Mas assim, né? Tu tá fazendo ali um trabalho... Tem muitas convivências. Relações, né? Que tu não Exato, teria. que tu não teria se tu estivesse daqui a pouco em casa ali, esperando, vendo. Daqui Tem a cara pouco... que dirige Uber que nem fala contigo. Exato, Exatamente. exato. E tem uma coisa, né, Ana? Assim, ó, em casa, tu vai ficar aguardando as pessoas as quais tu fez, te cadastrou, né, o currículo e tal, vai ficar aguardando. Tu vai te incomodar com os problemas da casa. Sim. Tu vai te incomodar com a falta de ofertas que não chega de trabalho. Sim. Enfim, tu vai te deprimir, né? E na rua, tu tá ali interagindo com um, com o outro, aí tu para, come um pão de queijo, fala com um na padaria, volta e tal. Perfeito. Isso é energia. É a energia que tá circulando, entendeu? E é o que eu dizia pra minha esposa. Obviamente, né? A família sempre quer te proteger. Sim. Né? Então, o perigo, o medo e tal, aquela coisa toda. Mas a gente que lida com empreendedorismo e com intraempreendedorismo, o que menos a gente tem é medo. Né? O que menos a gente tem é medo. Sim. A gente só quer a oportunidade de poder botar para fora aquilo que a gente tem de bom. Né? E é o que eu explicava para ela e ela entendeu. Sim. Graças a Deus, em algum Ótimo. momento ela entendeu, né? Ótimo. Que legal. E aí, que massa. tive essa oportunidade e tô lá até hoje, tô Que bem, legal. tô feliz e continuo em paralelo prestando as minhas consultorias, né? Marcelo, não sei nem o que dizer, assim, né? A gente precisaria de mais uns dois, três programas aí, né? Porque eu fui cortando a linha do tempo, porque eu sabia que o tempo era curto, né? Mas assim, cara, a gente tá muito feliz em te receber aqui. E, essa última história aí eu vou levar pra mim, né? Fantástico. Tipo, né? Todo mundo aqui vai levar. Né? Porque foi de gênio, né? Tipo, eu preciso me contatar com pessoas. Sim, como Uber. Sim. A cada 5 minutos entra alguém. Exato. E a gente, que alguns de vocês falou aí, ó, a gente está sempre se vendendo, né? Sempre se vendendo. A gente está sempre se vendendo e a gente tem que ter essa consciência, né? De que nós somos uma empresa ambulante. Cada vez mais, né? Essa situação, assim, para mim, há 5 anos eu já falo isso, o emprego formal, bonitinho, carteira assinada, que esse eu tenho hoje, graças a Deus, mas ele é para poucos, né? O que se tem são possibilidades de tu fabricar trabalho, né? Sim. E essas possibilidades estão aqui, né? Basta que a gente pense, que a gente pare, que a gente diminua um pouquinho a correria do dia a dia de fazer aquilo que é o básico, Sim. né? E se conectar com pessoas boas, com pessoas que realmente pensem para frente também, trocar ideias, né? Às vezes a gente, passa muito tempo assim de casa para lá, para cá, tal, mas não liga para um amigo de infância, uma amiga de confiança, que, cara, vamos tomar um café. E às vezes tá ali, né? E tá ali, naqueles 30 minutos de conversa, né? É essa a ideia, vou fazer, Exato. sabe? Perfeito. É isso. Saulo Gomes, muito obrigado, tá? Beleza. Mais uma vez aí a Ana também, minha parceira aí nessa jornada, a Universidade Fevale, né, por nos dar esse espaço aqui, que eu acho que é muito importante para justamente dar voz, né, a pessoas como você, assim. Eu e a Ana sempre discutimos isso, né, que eu acho que o principal objetivo do Aruanda, da voz do Aruanda, né, que é esse projeto podcast, é de dar voz a pessoas como tu que romperam barreiras de alguma forma e servir de inspiração, né? Eu acho que esse é um espaço que a gente quer ganhar inspiração, trazer inspiração para as pessoas, e hoje eu acho que tu fez isso de uma maneira sensacional, tá? Muito obrigado. Pô, legal, cara. Bacana. Show de Obrigado bola. mesmo, João. Muito obrigado, Tá? Ana. E aí, seja obrigada, bem-vindo Marcelo. aí sempre, tá bom? Bacana, Sim, bacana. que a gente puder, né? A gente tá sempre aí. Também quero agradecer, Marcelo, muito obrigada. Eu acho não, tenho certeza, né? Eu que tô entrando aí pro mercado de trabalho, eu acho que essa nossa conversa foi importante até para que, se houver dificuldades que podem, né, acontecer, barreiras que podem acontecer, usar essa parte da comunicação, do vender, enfim, e trazer para que eu possa, né, enfim, superar qualquer coisa que venha, porque é isso, né, a gente acaba se vendendo toda hora, a gente tem que usar os nossos
as nossas qualidades também ao nosso favor. Então, essas tuas histórias, com certeza, tanto para mim quanto para quem está assistindo, né, foi de inspiração. Então, te agradecer, né? Nossa, é fantástico. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Espero que a gente possa compartilhar muitas outras coisas ainda. O tempo é curtinho, mas, enfim, já deu para saber muita coisa, né, do Marcelo Gomes. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Encerramos por aí hoje, então, mais um Voz de Aruanda com Marcelo Gomes e até o próximo episódio. Beleza. Tamo junto. A Voz de Aruanda é uma produção acadêmica do projeto de extensão Aruanda da Universidade Fevale, com orientação e supervisão do professor Edmilson Pujol e professora Vanessa Valiati. Apresentação de Edmilson e Ana Cláudia. Produção e edição de Gabriele Pires de Aguiar. Na técnica, Carlos Pereira e Rinaldo Silveira.